Olá pessoal, tô passando aqui rapidinho porque cheguei tem uma hora, né, lá da Bienal, tá lá no Centro de Convenções aqui em Salvador e assim, tá maravilhoso. Teve alguns pontos que eu não gostei, como nos estandes infantil, certo? Até comentei isso em algum vídeo que eu fiz pra passar, né, pra uma pessoa. E assim, o ponto negativo é que nos estandes, no estande infantil, eles utilizam muito coisas que não é relacionada à educação. E isso acaba tirando o foco, né, de alguns pais que levam, né, seus filhos para poder ali incentivar eles a leitura, né? Eles adquirirem ali um livro, uma brochura, uma revistinha, né, quadrinhos até, para poder incentivar o filho à leitura. Porque tem muitos brinquedos que não são relacionados aí à educação. Claro, tem alguns como quebra-cabeça, caça-palavras, né, objetos mesmo, mas tipo tinha algo lá que não tinha nada a ver, era o ursinho de pelúcia e assim o valor absurdo, né, custando aí uns R$ 50, um bichinho de pelúcia deste tamanho. Então assim, acaba tirando o foco. A criança que foi conosco, né, sobrinha de uma amiga, ela ficou mais encantada pelos brinquedos do que pelos livros, pelas as revistas que estavam lá e a tia sempre incentivando ela, né? Mas aquilo tudo acaba tirando foco. Bom, tirando esse ponto negativo, a Bienal ela tá excelente. Tava muito cheia hoje, domingo, né? Acredito que no feriado vai ficar mais cheia. Amanhã também vai ficar, porque muita gente, como é ponto facultativo, então muita gente vai comparecer, né? E tem muita gente também que trabalha amanhã. Então, assim, o trânsito vai estar um caos. Enfim, eu não tenho carro. Problema de quem tem. Então, né, a gente participou lá na parte do stand de crianças, né, pra poder a garotinha lá se entreter. E a gente acabou ganhando, ganhando um livro, né? O livro que eu ganhei foi esse aqui, Aos 30 Sindicato Carlos, né? É de um autor baiano, é o Ricardo Sangiovanni, né? Ele é formado em jornalismo pela UFBA, né? E ele fez, né? É servidor público, né? Na Federal e atualmente vive em Brasília, né? Mas ele é, é um baiano. É assim, ainda não li, eu não conhecia, mas assim, quando eu peguei, né, o livro, toda empolgada porque ganhei, não tinha ganhado assim um sorteio e ganhei. Então, assim, eu fiquei muito feliz e quando eu peguei para poder ver, já gostei, né, das primeiras páginas. Claro que se for um livro que vai ferir os meus princípios, eu enfoco, né, sem dó nem piedade. E os outros livros que adquiri, né, a gente comprou um box, né, de livros do Sherlock, das histórias, né, dos contos de Sherlock Holmes, né. Eu fiquei com 3 aqui, na realidade não são livros, são brochuras, né, pode assim dizer, são brochuras. E eu fiquei com 3 e minha amiga ficou com os outros 3, a gente vai revezar, né, eu vou ler né, esses, e depois ela também vai ler o dela e depois a gente reveza, né. Os 3 que eu fiquei foram esses, né, o signo dos 4, né, esse aqui, o outro é um estudo em vermelho, é esse aqui, certo? E o outro é o roubo da coroa de Berilos, que é esse aqui, né? Foi isso que a gente se interessou, né? A gente viu lá, tinha esse e tinha o de N com E, né? Mas o de N com E tava caro, a gente não dava pra comprar, né? Desprovida aí financeiramente, então não deu. Né? A gente ficou só no sonho, deixa pra próxima, tava muito caro mesmo, R$ 106, R$ 109, né? Mas também era o box.
talvez não tivesse caro não, mas pra gente que tava sem dinheiro, né? Final do mês você já sabe como é, né? A situação do assalariado e do autônomo, no meu caso. Mas assim, eu gostei muito da Bienal, foi excelente, né? O dia foi divertido, principalmente na parte das crianças. Vocês devem ver aí no meu Instagram, né? O meu Instagram pessoal, os vídeos da gente lá no meio das crianças. Pena que não teve como a gente gravaram, né? A nossa empolgação lá quando falou o número da gente no sorteio. A empolgação da gente, mas foi no celular de outras pessoas lá. Então não teve como vocês verem, né? Como a gente ficou mais empolgada que as crianças. Não só a gente, outras tinha mães e parentes das crianças lá, estavam tudo empolgadas. E assim, essa parte assim foi muito boa. Só esse ponto negativo mesmo, que eu acho que uma Bienal tem que focar, né, em realmente chamar para leitura, né? Porque brasileiro, infelizmente, não gosta de ler, né? E tem que ser incentivado a isso. E é bom, né? Muitas vezes, e até para quem gosta, por exemplo, eu gosto de ler. Não leio tudo quanto é coisa, né? Mas eu gosto de ler e eu fico pesquisando o que eu posso ler, né? Mas atualmente eu ouço muito audiolivros, o que para mim não é a mesma coisa, né? Eu prefiro mesmo ter aí como fazer uma leitura, né, de um livro. Enfim, foi isso, né? Se vocês ainda não foram, mesmo que vocês não vão adquirir o livro, porque às vezes na internet a gente encontra, né, o livro que a gente quer pelo um valor aí mais em conta, né? Mas pelo menos vão, né, para poder ver. É, é é um tipo de diversão também e que vai trazendo outros tipos de conhecimento, né? A gente vai vendo e analisando também as pessoas. Eu pude observar muito que tem muitos jovens que eles realmente não estão interessados, né? A gente viu lá, né? Assim, o desinteresse era mais tipo para um passeio mesmo do que para parar. Era poucos jovens que estavam interessados. Então tinha muito idoso, né? Assim, não, claro, em grande quantidade, mas tinha assim idosos que realmente estavam lá interessados e isso foi bonito de ver, né? Idosos que gostam de leitura, né? E isso eu lembro até do meu pai, que ele gostava muito de leitura. E acredito que se ele ainda tivesse, né, vivo e bem das vistas, ele iria ler, né, os livros aqui que adquiri. Então, boa noite, era esse o recadinho que eu queria deixar para vocês, uma indicação, né? Indicação cultural. Vão para a Bienal.